Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa reflexão na homilia diária, no qual nós partilhamos um pouco, meditamos juntos o Evangelho de cada dia. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022, celebramos o sábado da quinta semana do tempo comum. Ouçamos com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste relato da multiplicação dos pães que nós ouvimos segundo o Evangelho de Marcos, Jesus, num primeiro momento, ao olhar para aquela multidão faminta, Jesus, nos conta o evangelista, se compadece daquela multidão faminta. Este mesmo sentimento de compaixão que Jesus sente por aquela multidão faminta é ainda o sentimento dele também quando olha para as multidões hoje. Multidões famintas, homens e mulheres famintos, mas não somente famintos do pão material, mas famintos ainda de coisas muito mais profundas, de questões existenciais, não só famintos de alimento, do alimento material, mas famintos espiritualmente. Quantos de nós, quando não somos nós mesmos que estamos passando por esta fome? Fome de Deus, fome de amor, fome de sentido da vida. Jesus, ao olhar para nós hoje, famintos, também se compadece de nós. Também sente compaixão de cada um de nós, que passamos por essas necessidades espirituais, que sentimos fome. O mundo vive o que vive hoje, meus irmãos, porque é um mundo faminto, é um mundo que sente fome de Deus, que sente fome de amor, que sente fome de sentido. E muitas das vezes tem buscado em fontes erradas saciar a sua fome. Jesus se compadece de cada um de nós. E é justamente por se compadecer dessa multidão de homens e mulheres famintos é que Ele deu a essas pessoas do Evangelho que nós ouvimos o alimento corporal.
E é também porque Ele se compadece de nós, famintos espiritualmente hoje, é que Ele se compadece e também nos alimenta. Ele alimentou essas pessoas do Evangelho com o pão material. E a nós, que temos esta fome espiritual, Ele nos alimenta também com o pão, mas com o pão da vida, com a Eucaristia. Prova disso é que os gestos de Jesus, ao tomar os pães, são os mesmos gestos que o sacerdote, ao celebrar o santo sacrifício da missa, também repetem. Jesus pegou o pão e o padre, no momento da consagração, também pega o pão, dá graças. A oração eucarística na Santa Missa é uma grande ação de graças a Deus por esta dádiva que está ali se concretizando no altar. E depois de pegar os pães, depois de dar graças, o pão é partido, mesmo gesto que o sacerdote também realiza enquanto nós recitamos o Cordeiro de Deus. E em seguida, Jesus dá aos discípulos para que eles sirvam a multidão faminta. E a nós também nos é dada esta oportunidade de este pão da vida que se encontra sobre o altar, de recebermos na Eucaristia ao comungarmos. Este episódio, de fato, pode ser visto como uma grande prefiguração daquilo que se concretiza a cada dia, a cada santo sacrifício da missa que celebramos. É Jesus se compadecendo da nossa fome espiritual e nos alimentando com o pão da vida, que é a Eucaristia. Jesus se preocupa com a multidão, porque eles sentiam fome e o caminho ainda era longo. Da mesma forma, é também que Jesus se compadece de nós hoje, porque nós sentimos fome e sentimos esta necessidade de sermos nutridos, porque o caminho é longo. O caminho desta multidão era longo, o nosso caminho aqui nesta vida também é longo e nós necessitamos de alimento, necessitamos da vida que nos vem através da Eucaristia. Portanto, peçamos ao Senhor esta graça de sempre sermos nutridos pelo pão da vida, pela Eucaristia, porque o nosso caminho, a nossa peregrinação neste mundo ainda é longa e muitas das vezes nos sentiremos fracos, sentiremos fome, sentiremos a necessidade que surge ao longo do caminho. Que nós não procuremos outro alimento para saciar esta fome espiritual que não seja a Eucaristia, que não seja a vida de oração, a Santa Missa, a intimidade com Deus. Que Deus nos ajude e que cada Eucaristia nós sejamos fortalecidos para esta nossa peregrinação neste mundo, enquanto aqui caminhamos rumo ao céu, que é o nosso destino final. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.